Boa noite, irmãos. Uma alegria poder estar de volta aos lares dos irmãos para mais um estudo em meio a esta semana. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria de continuar insistindo com os irmãos no sentido de estarmos orando por aqueles que estão solicitando orações. Nós temos um grupo de irmãos orando em favor de vários irmãos da igreja, e você que está necessitado, precisando de socorro, de ajuda junto ao trono celestial, o irmão pode ligar para a igreja e a secretaria estará anotando e divulgando o seu pedido de oração. Nós devemos orar em favor da irmã Josinete. Josinete não é conhecida da nossa igreja, é conhecida do pastor. Ela é irmã da irmã missionária que na intimidade chamamos de Teca. Então os irmãos estejam orando em favor da Josinete. Também a irmã Zerenil continua necessitando de nossos cuidados em oração. O irmão Humberto de Aragão e esposa pastor Humberto de Aragão e esposa estão se recuperando de Covid-19. Nós louvamos a Deus pela recuperação deles. Continuemos insistindo para que eles possam voltar à normalidade. Também o irmão Israel não está com Covid, mas insiste no pedido de oração. Os irmãos continuam orando pela vida dele, pela vida da família dele, do lar dele. Oremos em favor do irmão Ari Rangel. Ele perdeu na semana passada a esposa e ainda está com o coração dolorido. Ele esteve conosco domingo no culto da manhã, firme, mas, claro, está machucado. A companheira de décadas ao lado dele se foi. Vamos orar por ele. Também, irmãos, orem em favor do irmão João. A irmã Cleonice descansou do Senhor. Depois de várias operações, sucessivas operações, ela morreu de câncer e foi sepultada hoje pela manhã. A igreja se fez presente, a irmã Ana Cláudia, nossa educadora religiosa, esteve no sepultamento. O pastor não pôde estar porque estava em uma reunião do Conselho da Convenção Carioca e a irmã Ana Cláudia atendeu e ela informou que vários irmãos da igreja lá estavam e aconteceu o culto de agradecimento a Deus pela vida dela, e ela que já está na glória, está de posse das promessas que ela cria e que enchia o coração dela de expectativa. Ela já tomou posse disso tudo, mas nós que ficamos, especialmente as filhas, o filho e o esposo, estão chorosos, machucados. Vamos orar em favor da família do irmão João. Também oremos, irmãos, em favor dos filhos do irmão Job, o Igor e o Gabriel. Estejamos orando em favor deles, são filhos especiais e o irmão Job tem lutado, né? E tem vencido, tem avançado. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem concedido forças a ele. Falando da Convenção Batista Carioca, nós insistimos com os irmãos que estejam orando pela nossa convenção, pelos compromissos que a convenção tem, e em meio a essa situação da pandemia, nós estamos aí administrando vários problemas. Orem pelo conselho, orem pela diretoria da convenção, pela irmã presidente, que possa ter inteligência, capacidade administrativa para tocar esse trabalho em frente com louvor para a glória do Senhor. Ore em especial em favor do pastor Newton, que é o secretário executivo, o diretor executivo da nossa convenção. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por este dia, pelo privilégio deste encontro, a alegria, ó Pai, que inunda o nosso coração de termos a oportunidade de, em meio a uma semana de trabalho, estarmos reunidos no entorno da Tua Palavra para estudar a Tua Palavra. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti os nomes,
as situações citadas, pedidos de oração dos teus filhos, ó Pai, que confiam na sua providência e estão de acordo, Senhor, com a tua vontade. Faça-se, Senhor, na vida deles, segundo o teu querer, não segundo o nosso pedido. Mas, ó Pai, nós estaremos muito felizes se o Senhor nos permitir vitória nas questões que estamos colocando diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, em favor da Convenção Batista Carioca. Senhor, tu sabes quantos problemas para serem administrados. E nós suplicamos que o Senhor esteja conduzindo a diretoria da convenção, a diretoria do conselho, os membros, os conselheiros, para que tenhamos, ó Pai, capacidade para encontrar solução para tantos problemas que se acumulam. Abençoe, Senhor, as tuas igrejas aqui, não só na nossa cidade, como em nosso estado. Dá-nos a vitória, Pai, que as tuas igrejas possam continuar brilhando como um farol em meio ao mar tempestuoso, para que as pessoas possam serem orientadas a encontrar um porto seguro, um lugar em segurança em meio a tantas tempestades. Dá-nos, ó Pai, a direção, a iluminação do Teu Espírito no estudo desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos saudar aqueles irmãos que têm nos acompanhado em nosso canal. Aliás, a propósito, peço aos irmãos que estejam divulgando o nosso canal, anunciando o nosso canal, fazendo propaganda dos nossos estudos, para que um maior número de irmãos possam estar assistindo e se inscrevendo em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, façam isso. Mas nós queremos saudar daqui a irmã Heloísa, o irmão Jairo, lá de Japeri, e que não estão mais em Japeri, né? Eles estão morando na região dos lagos, e nós louvamos a Deus pela vida deles, que tem propagado nossos estudos, tem anunciado os nossos estudos. Também os irmãos lá de Londres, que Deus possa estar abençoando vocês em meio a tantas dificuldades aí, e possam estar, e que o Senhor possa estar honrando o trabalho que os irmãos aí estão realizando e acompanhando-nos no estudo da palavra. Também os irmãos lá do Paraguai, irmãos da Argentina, que estão nos acompanhando, que Deus possa estar abençoando os irmãos e tem nossa permissão para estarem propagando o nosso estudo e o canal que estamos usando para a divulgação da palavra. Que Deus possa estar abençoando a nossa igreja, irmãos. Nós louvamos a Deus porque nesse tempo de tanta dificuldade, a nossa igreja viu abrir-se as portas para um número maior de ouvintes, de assistentes, de pessoas sendo abençoadas pela palavra do Senhor pregada deste púlpito. Que Deus possa, portanto, estar abençoando a todos. Vamos então ao nosso estudo. Nós estamos estudando, irmãos, sobre a Trindade. Na semana passada, nós já falamos na semana retrasada sobre a Trindade e explicamos como ela funciona e começamos a estudar na semana passada Deus Pai. E hoje nós estaremos ainda estudando sobre Deus Pai. A Trindade focando Deus Pai e o desenvolvimento do universo. Como disse na semana passada, irmãos, nós vamos ficar ainda com o Salmo 33, versículos de 1 a 9. Na semana passada, lemos o livro de Gênesis, João 1, de 1 a 3, depois Gênesis 1, de 1 a 3, e o Salmo 33, de 1 a 9, 11 e 12. E o texto de Deuteronômio. Hoje vamos ler apenas o Salmo 33, de 1 a 9. Alegrai-vos no Senhor, vós, seus servos, pois aos salvos convém o louvor. Louvai ao Senhor com instrumentos de cordas. Cantai ao Senhor um cântico com júbilo, com alegria, porque a palavra do Senhor é poderosa.
todos os seus feitos maravilhosos. Pela sua palavra poderosa foram criados os céus e a terra, e pelo sopro da sua boca tudo veio à existência. Foi ele quem ajuntou as águas do mar em um lugar, foi ele quem estabeleceu a porção seca e criou vales e abismos. Trema diante dele toda a terra, tremam os seus habitantes, os habitantes do planeta, porque ele mandou e tudo aconteceu, ordenou e tudo criou, tudo foi criado. Nós falamos na semana passada um pouco sobre a razão por que Deus criou todas as coisas. Pontuamos muito de leve a questão do método progressivo do Senhor. Pontuamos de leve porque estamos estudando, estamos pregando todo domingo pela manhã no culto presencial dentro do livro de Gênesis. E estamos falando sobre este assunto lá. Então, não querendo misturar, mas foi necessário falar dentro do assunto sobre a Trindade, falar sobre o método progressivo do Senhor na criação de todas as coisas. É bom porque vocês poderão conferir o sermão de domingo com o comentário da quarta-feira e assim sucessivamente. O método de Deus controlar o universo consiste no desenvolvimento do mesmo dentro dos seus planos e propósitos eternos. Não uso aqui, irmãos, o termo desenvolvimento no mesmo sentido e propósito do termo usado na teoria da evolução científica. Por favor, vou repetir. Não estou usando aqui o termo desenvolvimento no mesmo sentido e propósito do termo usado na teoria da evolução científica, mas uso no sentido de Deus desenvolver progressivamente um plano dentro dos seus propósitos para a humanidade, a qual criou e com a qual quer se relacionar eternamente. O método divino progressivo é uma espécie de evolução controlada por etapas administradas por ele mesmo, por Deus. Após haver criado, no princípio, os céus e a terra, como registrado lá, no capítulo 1, versículos 1 e 2 de Gênesis, Deus disse: produz a terra vegetação, erva e árvores, e a terra cobriu-se de opulenta vegetação com árvores frutíferas de toda espécie. Depois ele criou peixes, aves, animais de toda espécie dentro do seu propósito de criar para o bem-estar do homem. Então ele plantou um jardim pomar, o jardim do Éden, para o homem nele habitar, e só então criou o homem, colocando-o no Éden, com a ordem para que o cultivasse, vigiasse e exercesse domínio sobre toda a criação. E então, depois disso, criou a mulher, casando-os, instituindo a primeira organização social do planeta, a família. E aí eu pergunto, irmãos, não é esse um plano em desenvolvimento? O método que Deus usou foi planejado e ele executou o seu planejamento, desenvolvendo-o progressivamente. Os próprios 6 dias da criação mostram claramente isso. Já expliquei aos irmãos, domingo devo pontuar novamente alguma coisa no sermão de domingo pela manhã, mas a Bíblia começa informando que Deus criou os céus e a terra. Capítulo 1, versículo 1 e 2 de Gênesis. E depois começa o texto de Moisés a explicar como as coisas foram organizadas
E se nós prestarmos atenção na leitura do texto, como escrito por Moisés, vamos verificar ali um passo a passo planejado dentro dos critérios estabelecidos pelo Senhor. Quanto tempo durou? Eu não discuto essa questão. Não discuto essa questão. Sou do sentido, defendo a ideia, a tese do sentido literal. 6 dias. Por que não? Um Deus que criou, que pode criar um universo como este que nós conhecemos, um Deus que pode criar a mim, um ser humano como sou, complexo como sou, ele pode criar o universo em 1 segundo, em 6 segundos, em 6 dias, em 6.000 anos, conforme ele bem entender. Deus não está preso ao tempo, ele não está restrito ao tempo, cronos. Então, fora de cogitação essa situação. Mas o que eu quero dizer é que, progressivamente, dentro do plano desenvolvido, Deus foi passo a passo. Primeiro, o texto diz que a terra estava coberta de águas, estava em trevas, Deus separou luz e trevas. Estava coberta de águas, Deus separou água com água, água das nuvens e águas dos oceanos. Depois Deus separou a porção seca das águas, e os rios foram as fontes, as nascentes, etc. E progressivamente, depois de criar a terra e de estabelecer aí a porção seca, os mares com a água salgada, os rios fluindo do interior da terra, então a vegetação nasceu, as árvores nasceram, enfim. Nós estamos vendo aí Deus cuidando passo a passo daquilo que ele pretendia. Qual era o alvo final? A construção do homem, que aconteceu no 6º dia, na parte da tarde do 6º dia, depois de criar na primeira parte do 6º dia os animais. Tá bom. Então, só para explicar isso aí, para que os irmãos não confundam aí o que o pastor está dizendo. Inicialmente, Deus criou, envolveu-se na criação, criando dele mesmo. Depois, através de milênios, tem administrado a evolução e expansão do universo de forma coordenada e dirigida. O planeta Terra de hoje, se comparado com o planeta dos dias de Adão e Eva, em nada se parecem. Todos concordamos com isto. E isso dá-nos uma ideia perfeita da obra que Deus desenvolve no universo, visando o futuro da humanidade. O universo de hoje, irmãos, se comparado com o universo que Deus tem planejado para nós no futuro, após o julgamento final, não se igualam. Leiam lá sobre o novo céu e a nova terra. Mesmo sem muita informação detalhada geograficamente do novo céu e da nova terra, mas dá para perceber que o universo de hoje não pode ser comparado com aquele que o Senhor está preparando para nós. Certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: meu Pai trabalha até agora, o que significa dizer que o Criador continua agindo soberanamente como Senhor e provedor do universo. Mas esse método macro de Deus como Criador desenvolver o universo, maravilhosamente, não o impede, irmãos, de agir de modo direto e particular, ouvindo e respondendo às minhas, às tuas orações, às petições daqueles que são seus servos e servem aos seus propósitos. Deus, como disse na semana passada, é maior do que o universo. Muito maior. Muito maior. Dele veio o universo. Mas ele, que é macro, cabe no micro. Ele, que é grande, cabe no interior da minha alma, do meu coração. Ele, que é grande, pôde
encarnar e viver conosco como o homem que foi Jesus. E a propósito, estou falando isso porque estamos falando da Trindade. Assim é o Deus Pai, irmãos. Ele tanto administra o movimento das galáxias com trilhões de estrelas, planetas, asteroides, como atende ao clamor da nossa alma aflita com a mesma precisão, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Você pode crer nisso? Pode? Para Deus Pai, não há diferença em agir de forma imanente ou transcendente. Para Deus, é só o seu modo de agir, é só o seu modo de ser. Assim, ainda que para nós, irmãos, isto seja visto como um milagre inexplicável. A maneira de Deus agir, controlando o universo macro, controlando, atendendo particularmente ao meu pedido. Deus é espírito, livre, e sem dúvida nenhuma pratica a miúde atos que não pertencem ao nosso modo de agir. E quando isso acontece, irmãos, nós ficamos maravilhados. Dizemos que um ato sobrenatural ocorreu, um milagre aconteceu. Mas foi Deus agindo, Deus agindo. Tenho dezenas de histórias da minha própria vida. Poderia compartilhar aqui, mas fica para outra hora, dessa experiência pessoal com Deus, agindo e cuidando de forma espetacular. E ao final eu só pude dizer que um milagre aconteceu. Mas vamos em frente, irmãos, vamos ver o propósito espiritual de Deus para a criação. Estamos falando de Deus, o Pai, Deus, o Criador. Qual foi o propósito de Deus, o propósito espiritual para a criação? Meus irmãos, um espírito capaz de trazer à existência de si mesmo um universo como o que conhecemos, por certo, teve um propósito grandioso e até glorioso para fazê-lo. A ordem, a unidade, a perfeição que percebemos na natureza que nos cerca, testifica desse grande propósito do Criador. E o Salmo que lemos fala sobre isso. Certamente, meus irmãos, que o objetivo de Deus, Pai, para a criação de todo este maravilhoso universo foi espiritual. Esta imensa criação só pode ser compreendida desse ponto de vista. Uma criação com propósitos espirituais. A Bíblia dá-nos conta, irmãos, de que há no universo seres espirituais criados com propósitos específicos dentro da visão espiritual de Deus. Seres que chamamos de anjos. E os irmãos podem conferir, Hebreus 1:14, fala sobre esses seres espirituais criados e colocados a serviço daqueles que hão de alcançar a salvação. Colocados, então, a nosso serviço. Então, veja bem, irmãos, a Bíblia fala que o Criador do universo criou esses seres com propósitos específicos dentro da sua visão espiritual. Seres que nós identificamos como anjos. E é bom, irmãos, é bom que nós humanos saibamos o motivo para o qual Deus nos trouxe à existência. Há muitos irmãos na igreja e membros da minha igreja que me ouvem aqui, sentados no banco aqui, na minha congregação, que imaginam que Deus o salvou e ele está fazendo muito favor em ser membro da primeira igreja batista da freguesia e vir no domingo para preencher aqui o santuário, o auditório da igreja, para que o pastor fique feliz com o auditório cheio e possa pregar um bom sermão, porque o auditório está repleto e que essa é a missão deles.
Pergunte a Deus qual foi o propósito pelo qual Ele te criou e, em especial, o propósito pelo qual Ele fez chegar a você a palavra e o convenceu do pecado, da sua miserabilidade e o salvou. Não foi só para ser membro da igreja, não, irmãos. Não foi só para pertencer à igreja de Cristo na terra, não. Há um propósito. E há um propósito porque você está vivo aqui hoje. Há um propósito. Procure saber com o Senhor. Converse com Ele. A Bíblia, ao descrever a ordem da criação, sugere-nos que cada reino na natureza serve para um propósito. Desculpe. O reino vegetal serve ao mundo animal. O mundo animal, o reino animal serve ao reino humano. E o homem serve a Deus, Deus Pai, Deus Criador. Tudo se relaciona, irmãos, internamente entre si, se interage entre si. E como se percebe, para servir aos propósitos do Criador, que é Espírito, portanto, com o propósito de servir a Deus, Espírito. O melhor propósito que podemos citar, definindo a razão para a qual Deus criou o universo, a vida, os seres nele existentes, é que o seu sublime motivo, ao criar miríades de seres angélicos, espirituais, e povoar com eles, e os seres humanos, físicos, espirituais, o universo, foi espiritual. Nós estamos aqui na Terra, que faz parte do universo, para um propósito espiritual. Esta é a razão porque Ele criou a nós, criou os anjos como seres livres, capazes, inteligentes, bondosos, para que de livre e espontânea vontade e desejo o sirvamos com prazer, para a glória de seu majestoso reino eterno. Amados, é isto que a Bíblia informa, é isto que a palavra de Deus ensina sobre os propósitos e motivos de Deus em relação ao universo existente por Ele criado. Na próxima semana, irmãos, nós estaremos estudando a Trindade, Deus Filho, divindade, humanidade e humanidade de Jesus. Nós estaremos estudando a Trindade, focando Deus Filho, a divindade e humanidade de Jesus. Como disse no início, não fique sem propagar o nosso canal. Se você gostou, marque lá que gostou, interaja conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se já se inscreveu, arrume outros que se inscrevam, divulgue o nosso canal para que nós possamos alcançar um público confortável e possamos ter muitas pessoas sendo abençoadas pelos estudos e pelas mensagens propagadas por nossa igreja. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo privilégio deste encontro, a alegria deste estudo. Pedimos ao Pai sabedoria para continuarmos conduzindo, Senhor, este assunto nos próximos encontros. Abençoa-nos no culto no próximo domingo pela manhã, quando estaremos congregados aqui de forma presencial. Motive, Senhor, o coração daqueles que ainda não vieram, não puderam estar conosco. Alguns já há muitos meses, sem poderem pisar aqui, Senhor, nesse recinto consagrado para a adoração ao Teu nome. Que eles possam se sentir motivados, ó Pai, a isso. E nós suplicamos, ó Pai, pelo grande público que, através deste canal, através do Facebook, através dos celulares, através de várias frentes de mídia, estão sendo alcançados pela palavra que aqui é ministrada.
Dá-nos porção dobrada da tua graça, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com esta congregação e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oi, pessoal, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro 3 João. João, ele foi um dos 12 apóstolos, o mais próximo de Jesus, que escreveu o Evangelho, a primeira, a segunda e terceira carta e também o livro de Apocalipse. Nessa terceira carta, ela também é muito interessante porque ela é uma carta pessoal. Mais uma vez, João escreve uma carta pessoal. Dessa vez ele escreve a Gaio, que era um dos líderes da igreja de Éfeso, e era uma carta de agradecimento, né, porque Gaio era um servo muito dedicado, um homem influente, rico na cidade e muito hospitaleiro, né? Ele hospedava os missionários itinerantes, né, que visitavam as cidades para pregar o evangelho, né? Então essa é uma carta de gratidão, mas também uma carta de alerta, né? Não só para a igreja de Gaio, mas também para toda a igreja de Cristo. João, ele trata ali de um assunto muito importante, que é a questão da autoridade da liderança, né? Diótrefes era também um líder da igreja de Éfeso, um líder influente, mas um líder que não aceitava liderança. Então era muito difícil tratar com ele as questões da igreja e isso atrapalhava, né, o andamento do trabalho da igreja na região. Então João trata nessa carta desse abuso de autoridade na liderança da igreja. Então, que essa leitura possa edificar a sua vida.